Olá pessoal, continuando. Então, o que é o inglês instrumental? Ele consiste, como a própria palavra indica, um treinamento instrumental da língua. Então você precisa compreender a competitividade no mercado, a necessária realização da comunicação dentro das informações científicas e tecnológicas, as dificuldades das traduções de artigos, livros, outras publicações em tempo hábil, ou seja, com a mesma velocidade de que são escritas, passando a estudar sistematicamente o vocabulário, regras gramaticais, para um estudo mais abrangente de textos autênticos retirados das próprias fontes de informação. Então, você vai como se você estivesse lendo superficialmente, procurando exatamente o contexto principal, a informação principal no texto ou na conversa, principalmente nos textos, como a gente falou aqui. Você está na universidade, você está num curso superior, aí de repente tem um artigo todo em inglês. Então você precisa absorver principalmente as ideias centrais desse artigo, desse texto. Então você vai precisar ter um dicionário e ter algumas técnicas para você ler esse texto. Porque você não é obrigado a fazer a tradução dele ao pé da letra. Até porque você não tem noção de inglês, você vai para o dicionário, há muitas palavras que de repente não combinam ou não são condizentes com o texto ou com a leitura que você faz, com a tradução que você faz. Então nós temos muitas expressões idiomáticas. Por exemplo, I go. Então eu não vou só dizer I. Se eu disser só I, eu estou só dizendo eu. I go. Eu vou. I go by travel. Então vou viajar. Então assim, o inglês instrumental é exatamente um instrumento de informações para que você desenvolva uma comunicação dentro do texto. Então você vai encontrar palavras que são parecidas com o português, que na verdade não são. Então são as chamadas palavras cognatas. Dominado o inglês instrumental, essa nova abordagem geralmente não inclui o estudo da língua falada, somente a escrita. Mas você precisa também ter noção para falar. A questão, professor, mas o fulano falou a palavra tal assim, pronunciou assim. É muito complicado, porque nós temos o inglês britânico, nós temos o inglês dos Estados Unidos, temos o inglês do Brasil. Então, como você está também no Brasil. Nós falamos português, a língua original. Mas você está no Rio de Janeiro, eles têm um sotaque. Você está em São Paulo, outro sotaque. Você está na Bahia, outro sotaque. Então, a mesma situação acontece com pessoas de outros falantes, usuários de outras línguas. Então, você precisa ter essa compreensão, que nós chamamos de quê? De variação linguística. E nós dividimos o nosso trabalho em 3 situações. Então, a introdução às técnicas de leitura, então é onde você vai compreender os textos. E nós vamos trabalhar um pouco a gramática e o vocabulário, englobando exatamente as palavras cognatas para que a gente possa compreender leitura. Vamos fazer atividades durante a apostila, tem algumas atividades que vocês vão fazendo, vão treinando. Seria interessante que se tivesse um interlocutor para você fazer a comunicação. Mas como nós estamos nessa época de pandemia, fica difícil você estabelecer a comunicação oral, presencial. Mas também você pode estar fazendo com seu colega de curso, escrevendo, ou você pode estar fazendo uma chamada de vídeo, de áudio,
e tal, e fazer estabelecer essa comunicação, para que você possa compreender melhor, entender melhor o uso da língua. Então, nós temos o quê? Introdução às técnicas de leitura. Então, nós temos as facilities, que é o quê? Qual a sua opinião? O que você acha? Qual o seu posicionamento? Indique em português palavras que você espera encontrar no texto. Então, isso aqui é uma atividade que já para você fazer e ir dizendo. Então, você vai ter, por exemplo, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E aí a pessoa chega, ele não conhece, aí ele vai dizer, what is this? Você vai dizer, ele vai perguntar, o que é aquilo? O que é isso? Aí você vai dizer, this is Cristo Redentor. E aí vai seguindo, tem algumas atividades. Aí nós temos, dentro do texto, nós temos, como nós já falamos, as palavras cognatas. Então, são palavras de origem grega ou latina, bem parecidas com as do português. Elas podem ser divididas em idênticos, bastante parecidos e vagamente parecidos. Então, há essas três situações. Então, eu posso dizer vocabulary. Então, dá para você entender que em português é vocabulário. Mas há inúmeras outras palavras que você pensa que é aquele significado e na verdade não é. É por isso que eu falei anteriormente que em algumas situações você precisa estar com o dicionário para poder confirmar. Então, por exemplo, nós temos os cognatos idênticos: rádio, piano, hospital, hotel, sofa, nuclear, social, total, particular, change, câmera, inventor. Então são palavras bem elementares conhecidas. Por exemplo, rádio, piano, hospital, hotel, sofá. As bastante parecidas: gasoline, banks, inflation, intelligent. Então nós temos gasolina, nós temos bancos, inflação, inteligente, população. E os vagamente parecidos: elect, responsible, explain, activity, impossible, lamp, campaign. Então, dá também para você entender que elective, então, eletricidade, responsible, responsabilidade, explain, explanação, activity, atividade. E nós temos várias palavras familiares, com estrangeirismos. Por exemplo, nós temos o quê? Que nós usamos diariamente no nosso dia a dia, que nós já conhecemos, principalmente na informática: software, Windows, hot dog, diet, fast food, videogame, credit card, mouse, delivery. Nós estamos usando muito nessa época de pandemia: dólar, marketing, light, shows, moto office boy. Outro também que nós estamos utilizando muito, o office boy, o drive-thru, o hambúrguer, play, DVD, CD, record, que é o gravador. Então, são palavras bem familiares que nós temos no nosso dia a dia, que não precisa você estar, vamos dizer assim, ficando atordoado para compreender. São muitas. Aí você vai fazendo, vai depender também do contexto em que elas estão inseridas. Mas de repente você busca o conteúdo, você busca a informação geral a partir dessas palavras. Então vamos ver daqui a pouco como nós encontrarmos essas informações dentro do texto. Então nós temos os falsos cognatos, que são aquelas palavras que você acha que em português parecido, é real, mas não é.
Por exemplo, palavras falsas, por exemplo, actual, real. Então, atual não é atual, é real. Actually, então seria atualidade, mas não é, na verdade, atualmente. Então é bem diferente da palavra. Então são os falsos cognatos. Então tem alunos. Então você acha que é aluno, mas não é, é ex-aluno, então é aluno. Application, não é aplicação, e sim inscrição. Argument, então você acha que argumento é argumentação, mas é o que? Uma discussão. A palavra em si é discussão. Uma outra, batom. Então você acha que é batom, mas não é, o que é batom, batuta, cacetete, aquele cacetete do policial, que você vai o que? Fazer exatamente a batida. Então é bem diferente. Então nós passamos agora para falar exatamente como você vai fazer isso. Então é exatamente o scam e o scamming. Então são duas palavras necessárias que você precisa entender bem. O skimming, você pode o quê? Prever o aspecto do assunto a ser abordado. Então, pelo título do texto, você já tem uma visão. Então você vai fazer um skimming. Então você vai ler superficialmente esse texto e descobrir a ideia central pelas palavras. Então você vai ter o quê? As palavras cognatas. Então, o que são palavras cognatas? Então são aquelas bem parecidas, como eu já falei. São números. Aparece também as palavras em negrito, que aí você vai encontrando o contexto a partir dessas palavras. Então você tem 3 palavras em uma frase que você conhece, por elas você consegue compreender mais ou menos o que ela quer significar. Aí você vai para o scan. Então, aí você vai ver o que? Os falsos cognatos. Antes de ler o texto, você vai tirar esses falsos cognatos, você examine os gráficos, as ilustrações, os títulos, rapidamente, em que ano, quem é o responsável, qual a previsão do número, qual a percentagem. Então tudo isso você vai observar, você já vai vendo o texto mais profundamente, você vai já lendo parágrafo por parágrafo, compreendendo bem mais o que o texto vai te dizer. Então no primeiro momento é exatamente o skim, onde você lê superficialmente só pelos cognatos. Depois você vai pelos falsos, mas também lembrando que você vai precisar dos cognatos para compreender melhor o texto. Aí você vai ver o parágrafo, colunas, pessoas, animais, o que é que o texto ele apresenta. Então você vai estar com a apostila e você vai ver exatamente isso. Nós temos atividades relacionadas para você completar, você vai encontrar. Então você tem a linguagem do estudante, você tem a linguagem do turista, você tem a linguagem daquela pessoa que quer, como a gente costuma dizer, quer aparecer, mas você precisa ter postura. A pessoa que quer aparecer, você encontra uma maneira de não entrar no que às vezes ele quer tirar onda com você, saber se realmente você sabe. Preste muita atenção para isso. Mas também não se deixe levar ou não vá discutir. Então, porque é muito importante isso, você ter uma certa postura enquanto pessoa que tem a noção da língua ou que está trabalhando, ou que presta um serviço à comunidade. Nós temos o texto, a compreensão do texto, nós temos as atividades dentro do texto, nós temos os exercícios que vocês vão responder. Nós temos também atividades. Então,
primeira fase, você vai observar os textos e vai ler. Depois nós vamos entrar na gramática. Agora vamos dar, por exemplo, ver o verbo to be. Então, o verbo to be, você diz logo, professor, em tudo que a gente vai, tem verbo to be. Verbo to be está no ensino fundamental, está no ensino médio, no ensino superior, quando você faz o curso de inglês, outro curso, você faz um curso, tem verbo to be. Ave Maria, professor. Para quem geralmente associa essa expressão. Então, por quê? Porque o verbo to be é o verbo ser ou estar em português. Então, todo momento nós estamos utilizando o verbo ser. Então, o verbo to be é o quê? Eu, você. Então, o verbo to be, ele significa o quê? Ser ou estar. Então, enquanto nós temos na língua portuguesa apenas seis pessoas, em inglês nós temos 8. Porque a terceira pessoa, ela vai se dividir em 3 pessoas. Então, nós temos o quê? Os pronomes subjetivos, né? Subject pronouns. E nós temos o verbo. Então, os pronomes, ele vai substituir o nome. Então, nós temos no subject pronouns I, you, he, she, it, we, you, they. Então, a primeira pessoa, I, segunda, you, terceira, he, she, it. Na primeira do plural, we, segunda do plural, you, e na terceira, they. Então, você observa que nós temos as pessoas gramaticais também iguais a português. Então, no verbo to be tem am, eu, are. É a segunda pessoa, está. Terceira pessoa, he, para ele, is. She, para ela, is. It, para ele ou ela, is. Na primeira do plural, we, are. Somos ou estamos. You, are. São, estão. They, are. São, estão. Então, observe que a segunda pessoa do singular, ela é igual à primeira, segunda e terceira do plural, are. Então, o verbo to be, ele tem 3 formas: am, is e are. Então, você vai utilizar am na primeira pessoa do singular, are na segunda e na primeira, segunda e terceira do plural. Is, você vai utilizar com quem? Com he, é ele, she, ela, it, ele ou ela, ou objetos. Seguindo, nós temos atividades com relação ao verbo to be. Nós temos também, do verbo to be, as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na negativa, aí você vai usar I am not. Você vai sempre usar a partícula ou a palavrinha not após o verbo. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Mas também você pode utilizar a outra forma, o que nós chamamos de forma abreviada ou forma contraída. Então, I am not, você coloca o I, aí você coloca o que nós chamamos de apóstrofo am not. I am not, na primeira pessoa. Já para a segunda pessoa em diante, você coloca, ele perde o O da palavra not e é agregado ao verbo. Por exemplo, na segunda pessoa, you are. Então seria you are not. Então você tira o O do not, coloca um apóstrofo e agrega ele ao verbo. Então fica o quê? You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Então você só não faz a abreviação do not na primeira pessoa. Você só abrevia
o pronome mais o verbo. O not você não agrega. Entendido? Então, há também atividades com relação a isso aqui. E nós vamos para alguns adjetivos que você vai encontrar. Você vai dizer my class, my house, my apartment, his car, the car. Então, são palavras que você vai se familiarizar no contexto da informação turística. Então, o Simple Present. O Simple Present é exatamente para você utilizar o verbo to do, que você vai utilizar como auxiliar para fazer perguntas. Ele vai fazer as perguntas. Do you have a car? Do you next seat have a train? Então, na próxima cidade, há trem ou há metrô, e assim você vai desenvolvendo a conversa. Então, o importante é que você veja o contexto, não entendendo, pergunte. Há uma informação em que você assoletra. Então, could you last your name? Então você pede para ele soletrar o seu nome. E aí você vai compreender. Então você vai o quê? A, B, C, D, F, L, até chegar. Por exemplo, ele vai dizer Raimundo, R, A, E, M, N. E assim você consegue compreender o que esse turista quer dizer. E aí também há, dentro do próprio verbo, o presente contínuo. Então, são atividades contínuas que você está realizando. Come in, please. Então, vamos. I working. Estou trabalhando. Ele chega, good morning. Aí você diz, one moment, please. I working. I preenching the have check-in. Então, por favor, desculpa aí um pouquinho, espere um pouco, estou preenchendo aqui uma ficha para o check-in. Então, são essas informações que você deve prestar para quem chega. Excuse me, please. Você tem que usar sempre. Desculpa, por favor. Ou, com licença. I have um momento. I know moment. Então não tenho esse momento. Ou aguarde. Então você utiliza sempre essas informações. E depois você vai fazer essas atividades, encaminhar para o professor mediador. E boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, peça para o professor passar as informações para o professor formador, para que a gente possa estar dirimindo essas informações. O nosso obrigado e até uma próxima oportunidade.